Olá, meninas, boa tarde. Tudo bem com vocês? Que tudo bem, graças a Deus. Então, eu fiquei uns dias sem gravar porque nós fizemos umas pinturas nas grades aqui de casa e aí tava um cheiro terrível de tinta aqui no ateliê, não tava dando para trabalhar porque eu tenho rinite e aí o cheiro da tinta, nossa vida, fica bem complicada a situação. Mas aí agora já saiu o cheiro, já podemos voltar à vida normal. Então, meninas, hoje eu estou trazendo para vocês uma ovelhinha, tá? Eu precisava fazer um bichinho para dar de presente para um bebê recém-nascido. E aí eu fiquei pensando o que eu poderia fazer. E aí eu me lembrei dessa ovelhinha, já há algum tempinho eu estava guardando para eu fazer. E daí eu resolvi fazer essa ovelhinha para estar dando de presente, tá? Ela tem, eu vou estar ensinando o corpinho, a ovelhinha em si, e ela é muito fofa porque ela tem uma roupinha, tá? Não fui eu que desenvolvi o molde, tá? Eu vou estar postando lá no grupo para vocês o molde original. Também já os créditos da artesã, é uma artesã russa, tá? Eu não consigo assim pronunciar o nome dela, tá? Mas vai estar tudo lá no grupo, tudo direitinho na descrição, tá? Já o molde, com o nome dela, tudo certinho. Até ela tem umas coisas bem fofas, assim, que ela faz lá. Se vocês quiserem até ir lá na página dela, dar uma olhadinha nos trabalhos dela, né? E aí ela acabou disponibilizando na internet esse molde e ele é muito bonito, ó, eu achei muito fofinho. Tanto dá para fazer para menina, como dá para fazer para menino também. Então, eu vou estar primeiro mostrando o material que eu estou utilizando, tá? E aí, depois as partes. Então, essa aqui é a parte da orelhinha, tá? Então, esse aqui é o molde da orelhinha, ele é assim mesmo. E aí, depois eu vou estar costurando passo a passo com vocês. Qual é o material que eu estou utilizando aqui? Um lado que vai ser o tecido, eu estou utilizando o cotton, que era o tecido que eu tinha aqui, eu estou sem uniflock. Normalmente, para esse tipo de roxinho, eu até gosto de usar uniflock, mas acabou e eu tô sem. Então, aqui o cotton, né, o 8 que eu tô utilizando, que é o número 8 de xícara. E aqui, meninas, não é a carapinha, tá? Esse aqui é um outro tecido, olha, ele tem até um pouco de laçano, ele estica para um lado e para o outro não. Até eu já dei uma aula a respeito desse tecido aqui, porque no momento eu não me lembro o nome, eu acabei esquecendo o nome do tecido. Mas é a idade, vocês nem liguem. Então ele é bem fofinho, ele é bem gostosinho, ao contrário da carapinha. A carapinha ela não estica, né? Ela é firme, olha. Então, para um lado ele não estica e para o outro lado ele estica, tá? Conforme eu vou estar mostrando as peças, a única peça que eu cortei ao contrário foi a solinha, tá? Mas depois, quando chegar na hora de costurar a solinha, eu já vou estar explicando para vocês. Então, todas as partes eu cortei que esticasse assim, tá? Então, aqui, pode ver que eu não cortei do mesmo tamanho para a orelhinha, porque como é um tecido, ele é um pouquinho complicadinho, tá? Olha, essa aqui é a parte de trás. De estar riscando, né? Por ele ter esse fofinho. Então, algumas peças eu até corto assim, corto um pouquinho maior, depois eu venho, costuro e só retiro o excesso em volta, tá? Então, aqui são dois, são para a orelhinha dois tecidinhos e duas dessa, vou chamar de carapinha mesmo, tá? Só para tá diferenciando um tecido do outro. Então, aqui eu tenho a minha orelhinha, eu vou estar mostrando as peças primeiro, todas, tá? Que daí vai ficar mais fácil. Aqui eu tenho o pezinho, tá? Pode ver que ele até quase não dá pra ver o risco, porque ele quase não pega o lápis. E na hora de riscar, você tem que estar apertando e empurrando para você conseguir marcar. Mas ele é muito bom, ele é muito gostoso, ele é muito fofinho, ele é bem delicadinho, assim, até pra gente pegar, né? Então, aqui eu tenho daí os pezinhos, tá? Que são duas. Eu risquei um pra baixo e outro pra cima, tá? Então, aqui eu vou estar costurando essa parte toda aqui, tá?
Aqui eu vou deixar uma aberturinha, tá? Pra encher depois e vou costurar aqui. Aqui depois a gente vai pregar a solinha embaixo, ok? Então, aqui nós temos o bracinho. Da mesma maneira como da perninha, eu vou estar deixando uma aberturinha aqui para depois estar enchendo. E aqui também eu já risquei 2. Eu sei que não dá pra ver bem o risco ali, tá? Mas pelo molde você já tem, assim, mais ou menos uma noção, olha. Tá? Então, são os bracinhos. Aqui eu tenho o corpinho, tá? Todo o corpinho, meninas, de bichinho, quase todos, às vezes não está marcado lá onde é o bumbuzinho, onde é a barriga e tal. Aqui eu já até escrevi bumbum, né? Só para eu não me perder na hora de estar explicando para vocês. Normalmente, sempre o bumbumzinho, a parte mais redondinha fica mais para baixo, tá? E a parte da barriga, sempre a parte ovalada é mais para cima, tá? Ela é menor aqui embaixo, ela é um pouquinho mais saliente, tá? E um pouquinho mais para cima. Vocês podem ver que aqui até ele faz uma parte assim, parece que mais que reta, ao contrário desse lado que é mais arredondado. Então, essa é a parte do bumbum e aqui é a parte da frente. Então, primeiramente, nós vamos estar fazendo uma costura só aqui, tá? E vamos parar aqui embaixo. Aí, aqui eu tenho a parte da barriga, tá? Pode ver que eu até cortei com um pouquinho a mais aqui de tecido, mas vocês podem até estar cortando no risco sem problema nenhum. Como eu deixei lá, então eu deixei aqui também um pouquinho a mais, tá? Essa aqui é a parte da frente da barriga e depois a gente vai estar unindo, mas aí eu vou estar explicando para vocês na hora de costurar. Então, essa aqui também é barriga, tá? Essa eu já deixo aqui em cima com essa aqui para não confundir. Aqui eu tenho os pezinhos, tá? A sola do pezinho, tá? Fui lá, cortei 2 vezes, tá? Na carapinha, nesse tecido aqui. Então, só que a parte que estica pro pezinho, eu cortei assim. Por quê? Porque como eu não fiz, eu ainda não tenho bem certeza se casa bem direitinho a parte da solinha. E como ele é um tecido que estica, aí eu consigo controlar. Tanto que vocês vejam que eu já fiz a marcação dos meios aqui, onde eu estar alfinetando depois no meio do pezinho. E aí eu vou controlando para estar costurando, porque ele encaixe bem certinho no pezinho, tá? Então, eu já coloquei até uma flechinha, olha, que estica pra lá e pra cá. Se daqui uns dias eu vim fazer e aí eu não me lembrar como que eu fiz os esquemas, então eu já tenho assim marcado que eu já sei que eu tenho que cortar assim. Aqui eu cortei 2 papelãozinhos, porque ela colocou lá no dela um suportezinho embaixo, tá? Assim. Então, pode ver que até eu cortei um pouquinho menor, porque eu vou estar encaixando por dentro. Não vou estar colando, ela colou, tá? No tecido. E aí, claro, cortou esse tecido maior, mas eu achei que ia ficar um pouquinho confuso, então eu fiz assim. Depois eu só vou estar encaixando e enchendo. Eu ainda não tinha feito esse tipo de bichinho com esse tipo com essa estrutura, né? Então, eu vou estar fazendo a primeira vez com vocês. Bom, então essa aqui são todas as partes do corpo, tá? Por enquanto, eu vou deixar aqui do lado, porque depois eu vou ter que estar trocando a cor do fio para costurar, tá? Então, eu vou colocar aqui do ladinho, para não me atrapalhar. E agora, vamos para a parte da cabeça. Então, como vocês podem ver, temos várias peças, tá? Algumas são no coto e alguns são nesse peludinho, tá? Olha, então aqui é a fuça, tá? E aqui aí nós vamos tendo umas partezinhas. Eu até fiz aqui um já para eu estar começando, tá? Só um encaixe, não terminei, tá? Olha, então essa aqui é a parte da fuça, ele vai ficar assim, tá? Aí eu tenho aqui a parte dessa aqui. Aí esse aqui que é tipo aqui, olha, uma meia lua. Vai na parte de cima, tá? Aqui.
essa parte e essa parte é a parte de trás, tá? Que eu vou estar fechando. E essa parte aqui é também mais um. Eu vou estar encaixando aqui, tá? Mas eu vou estar mostrando agora o passo a passo, porque é bem confuso. Eu sei que é. Eu também confundi bastante, eu tive que ir lá ver. E ela colocou um passo a passo, tá? Mas no molde vai estar tudo em russo, tá, meninas? Não vai estar assim, traduzido. Então, cada pecinha lá que vai estar lá no molde de vocês, ele tem as letras, tá? Tem o A, então aqui a gente tem o B, aqui nós temos o C, tá? Aqui eu tenho o D, aqui eu tenho o E e esse aqui é o F, tá? Então, é por essas letras que a gente vai montando o esquema agora dessas pecinhas, que é o rostinho da nossa ovelhinha, tá? Então, agora eu já vou começar costurando e vou estar mostrando peça por peça para vocês como que a gente vai unir isso aqui. Parece difícil, mas não é. O encaixe, depois que a gente pegou, assim, como a gente vai trabalhar, fica bem facinho, tá? E lá também tem os números, tá? 1 e 2 e aqui 1 e 2, tá? Então, eu vou pegar o B e o C e vou estar unindo primeiro essas duas peças, que é a parte de trás, tá? Da cabecinha. Então, eu vou tirar os meus moldes daqui. Então, aqui eu vou pegar a minha parte, olha, aqui já diz, olha, 1 e 2, 1 e 2. Tanto faz ali o lado. Então, eu tenho aqui, olha, o direito e o direito. E aí, eu vou estar colocando um em cima do outro. Bem juntinho, pontinha com pontinha, e vou estar passando uma costura. O cotton, como é um tecido que ele estica e ele gosta também de dobrar a pontinha. E um pezinho de máquina, tá, meninas? Eu tô usando aqui. O molde original que eu vou estar colocando lá para vocês está no tamanho de 15 centímetros, tá? A ovelhinha. Esse aqui eu aumentei mais porque eu queria uma ovelhinha maior um pouco. Mas assim, eu mais ou menos calculei, mas depois de pronto que a gente vai ver qual o tamanho que vai ficar. E eu queria maior. Eu tô usando aqui na minha máquina o ponto 2, tá? Então, meninas, aqui eu uni o B e o C, tá? E vai ficar assim, tá? Olha. Aqui depois, antes de costurar, eu vou estar passando a minha tesoura de picotar. Por quê? Porque como se trata de o cotton, ele é um tecido mais grosso, tá? Ele não vai ficar bom, então eu já vou cortar fora. O excesso do tecido. Olha, já tirei o excesso ali. E daí ele fica assim, tá? Ó. Essa aqui é a parte de baixo da fuça, tá? Então, esse aqui já podemos separar pra cá. Agora, meninas, eu vou pegar aqui a parte da fuça, tá? Como vocês podem ver, aqui eu tenho as pences, duas pences embaixo e uma pence maior em cima. Eu não cortei as pences. Vocês podem ver aqui, minhas pences ainda estão inteiras. Então, eu tenho uma aqui e as duas de baixo. Eu vou dobrar o meu tecido no meio, tá? Não vou cortar a pence. Às vezes a gente corta e às vezes a gente não corta. Olha, vejo que a ponta daqui com a ponta daqui ficou mais ou menos certinho. E aqui no meio. E eu vou vir fazendo bem no risco a minha costura da pence, tá? E aí, só depois eu vou estar cortando o excesso. Agora ainda escapou o fio. Esqueci de puxar lá. Mas não tem problema. E o nosso tempo aqui tá fechando novamente.
E aí tinha um sol bonito e você vai ficar uma luz boa para gravar e já na metade escureceu. E aí tem horas que ele passa rapidinho e tem horas que ele demora um pouquinho mais. Agora foi. Olha, e aqui eu já posso estar cortando o excesso. Vejam que ele faz tipo um bauleado aqui, tá? Já corto fora esse excesso. E agora aqui na parte de baixo, da mesma maneira, tá? Esse quase não dá pra ver porque é um tecido escuro. Mas aqui também, olha, eu dobro bem no meio, já coloco um pontinho com o outro pontinho. É bem pouquinho mesmo, tá? Já acerto bem aqui no meio, o molde tá bem certinho, olha. E aí eu vou costurar daqui a aqui em cima do risco. Porque daí dessa maneira, as duas penças vão ficar do mesmo tamanho. Porque elas vão ficar bem é a parte ali dos olhinhos, tá? Agora eu venho aqui do outro lado e dobro também do outro lado. Olha. Aí já vejo aqui se tá um pontinho juntinho do outro. Puxar mais um pouquinho. Ó, tá bem no meio aqui, tá? E venho já e passo bem em cima do risco. Dou retrocesso no começo e no final. Olha, e elas ficam do mesmo tamanho daí, tá? Aqui também pode vir cortar o excesso fora, tá? E eu já tenho a parte da fuça, olha, ele já forma a fucinha aqui, tá? Agora, meninas, eu vou unir o D e o E, tá? Então, aqui, olha, eu tenho a parte D e tenho a parte E. Vocês vejam que é só uma meia luazinha mesmo, é uma pecinha bem pequenininha mesmo. Então, eu já venho aqui e já vou anotar, vocês viram que eu não consegui nem cortar muito certinho assim. Pegar o meu lápis aqui e vou marcar o meio. Então, eu tenho o meu meio aqui e aqui na minha parte D também. Eu vou dobrar no meio, tá, meninas? E aqui até eu vou fazer um picozinho. Olha, bem pequenininho. E agora eu vou pegar direito do meu cotton com o direito aqui, tá? Vou colocar aqui em cima. Vou colocar um alfinetinho. Só pra mostrar pra vocês, olha. E agora eu vou pegar essa minha pecinha e vou vir costurando, mas sem esticar, tá? Toda a minha volta, olha, ela vai ficar assim, ó. Tá vendo? Toda a minha voltinha. Vou costurar um lado e depois vou costurar o outro lado. Porque ela é muito pequenininha. Mas ela é bem importante, sabe? Então, não tem como pular esse.
E aí deixo ali o meu alfinetinho ali e um pezinho de máquina também. Ver se não vai escapar meu fio aqui. Desço lá a minha ponta da agulha, tiro o alfinete e venho costurando bem devagarinho. Vocês vejam que eu não tô esticando o cotton, eu tô só acertando ele aqui em cima do tecido e venho costurando. Ergo um pouco o pezinho, tá? Ergo mais um pouco o pezinho. E dou retrocesso no final. Ele sobra, tá? Ele vai sobrar, aí vai ficar assim. E agora eu vou estar costurando o outro lado. Eu já aproveito e pego ali uns 2 pontinhos em cima da última costura, para não ficar faltando. E venho costurando o pezinho de máquina também. Aqui também só vou ajeitando, olha, e venho prendendo. Essa aqui é a parte mais demoradinha. E tem que ficar bem costuradinha, porque essa aqui é a parte da testinha dele, tá? Já tiro aqui os excessos de fio que ficou. Venho aqui e verifico se costurou bem mesmo, tá? Olha. E ele fica assim. Tá? Que essa parte que sobrou eu já posso cortar fora. Esse excesso. Que a gente não vai usar, tá? Então, vejo que é só um pouquinho de tecido mesmo que sobra ali. Ali ele fica assim. Agora, eu vou costurar esta parte aqui, meninas, que é a parte da testinha, tá? Aqui em cima. Olha, onde eu fiz as duas pences. Coloco direito com direito. Abro bem aqui, olha a minha costura, tá? Coloco um alfinetinho aqui só pra eu não me perder aqui. E venho verificando aqui se ele vai até o final. Olha, abro aqui a minha costura, tá? Olha, ele vai dar bem certinho até o final lá. Essa é a parte, assim, mais complicadinha um pouco de estar fazendo, tá? Então, precisa um pouquinho mais de paciência. Porque são pecinhas pequenas, né, pra unir. E agora é só vim passando uma costura. Pezinho de máquina também, tá? Dou retrocesso, no começo e no final. Posso tirar meu alfinete. Já corto os excessos. Olha, e ele vai ficar assim. Ok?
Aí eu volto na próxima aula continuando costurando e a gente vai unir a parte de trás, ok?